Imagine um céu opressivo, carregado de nuvens de poeira e desespero. A terra de Israel definhava sob o flagelo da seca. Rios outrora caudalosos transformaram-se em leitos ressequidos. O solo rachava sob o calor implacável e os animais agonizavam, sedentos por água. Neste cenário de calamidade, emergiu uma voz poderosa, imbuída de determinação e da presença divina, a voz do profeta Elias. Elias, um homem de origem humilde, natural de Tisbé, uma pequena cidade na região de Gileade, não se destacava por títulos pomposos ou posições de prestígio. No entanto, ele possuía algo de inestimável valor, algo que transformaria o curso da história: a autoridade do Senhor dos Exércitos. O povo de Israel encontrava-se profundamente dividido. Muitos haviam abandonado o Deus verdadeiro, curvando-se diante de ídolos, em particular Baal, a falsa divindade da fertilidade e da chuva. O rei Acabe e sua esposa Jezabel lideravam essa onda de idolatria, corrompendo a fé de toda uma nação. Diante deste panorama sombrio, Elias ergueu-se com ousadia e proclamou ao rei Acabe uma profecia que ecoaria através dos tempos. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, a não ser por minha palavra. Assim teve início uma das jornadas mais notáveis da Bíblia, um testemunho do poder e da fidelidade de Deus em meio à adversidade, o sustento divino em tempos de escassez. Com a seca a assolar a terra, Deus não abandonou seu servo. Ele guiou Elias ao ribeiro de Querite, onde corvos o alimentavam com pão e carne, dia após dia. A cena evoca um mistério divino. Um homem solitário, à beira de um riacho, sustentado por aves enviadas pelo próprio Criador. Este episódio demonstra a provisão sobrenatural de Deus para aqueles que lhes são fiéis, mesmo em circunstâncias extremas. Quando o ribeiro secou, o Senhor conduziu Elias a Sarepta, onde encontrou uma viúva pobre, que mal tinha alimento para si e para o filho. Em um ato de fé, aquela mulher ofereceu a última porção de farinha e azeite ao profeta. E o milagre aconteceu. A farinha não se esgotou, e o azeite não faltou durante toda a seca. Este milagre não apenas sustentou Elias e a viúva, mas também demonstrou o poder de Deus em multiplicar os recursos quando compartilhados com generosidade e fé. A história não se encerrou aí. Quando o filho da viúva adoeceu e morreu, Elias clamou ao Senhor com fervor, e o impossível se tornou realidade. O menino voltou à vida. Este foi o primeiro registro de uma ressurreição na Bíblia, um sinal tangível do poder de Deus agindo através de seu profeta. O confronto no Monte Carmelo. 3 anos se passaram. A seca devastava a terra e o povo clamava por alívio. Então, Deus enviou Elias novamente à presença do rei Acabe. O confronto era inevitável. Quem era o verdadeiro Deus? No Monte Carmelo, diante de 450 profetas de Baal e de todo o povo de Israel reunido, Elias lançou o desafio: o Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal passaram o dia inteiro clamando, gritando, cortando-se com facas e lanças, mas não houve resposta, nenhum sinal. Então Elias, sozinho, restaurou o altar do Senhor com 12 pedras, representando as tribos de Israel. Preparou o sacrifício e, para demonstrar que nada era impossível para Deus, ordenou que encharcassem o altar com água, não uma, mas 3 vezes. A água escorria e enchia a valeta ao redor. E ali, diante de todos, Elias orou com humildade: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se saiba que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem Tua. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. De repente, o fogo caiu do céu, consumindo o sacrifício, as pedras, a madeira e até a água da valeta. O povo prostrou-se e gritou em uníssono: o Senhor é Deus! O Senhor é Deus! O Monte Carmelo tornou-se o palco da manifestação incontestável do poder divino. Um momento crucial na história de Israel, onde a idolatria foi confrontada e o verdadeiro Deus foi reconhecido. A fuga e o encontro com Deus no Horebe. Após este grandioso feito, a chuva voltou a cair sobre Israel. O céu encheu-se de nuvens, e a água desceu abundante, trazendo vida de volta à terra. No entanto, a missão de Elias não havia terminado.
Jezabel, furiosa com a derrota de Baal, jurou matá-lo. Temendo por sua vida, Elias fugiu para o deserto. Ali, exausto e desanimado, pediu a Deus que tirasse sua vida. Neste momento de fragilidade, vislumbramos um dos lados mais humanos do profeta. Um homem que havia enfrentado reis e multidões agora se encontrava prostrado, sentindo-se sozinho e incapaz. Em sua infinita misericórdia, o Senhor enviou um anjo para alimentá-lo. Pão e água foram oferecidos a Elias, que recuperou as forças e caminhou 40 dias até o Monte Horebe. Na caverna, Elias esperava ouvir a voz de Deus. Vieram um vento forte, um terremoto e um fogo. Mas o Senhor não se manifestou em nenhum deles. Então, veio uma brisa suave, e foi nela que Elias ouviu a voz de Deus. Esta cena nos ensina que o poder divino não reside apenas no espetáculo grandioso, mas também na quietude, na calma, na voz suave que fala ao coração. É nos momentos de silêncio e introspecção que podemos verdadeiramente ouvir a voz de Deus e encontrar a direção para nossas vidas. A ascensão de Elias e o legado profético. A vida de Elias prosseguiu com mais milagres, ensinamentos e profecias, até que chegou o momento final de sua missão. Ele caminhava ao lado de Eliseu, seu sucessor, quando, de repente, um carro de fogo, puxado por cavalos flamejantes, surgiu do céu. Elias não experimentou a morte. Foi levado vivo em um redemoinho, diretamente para a presença de Deus. Um final glorioso para um profeta que jamais se curvou diante da idolatria e que permaneceu fiel até o último instante. A história de Elias continua a ecoar até os dias de hoje. Ele nos lembra que, independentemente de nossa origem humilde, quando confiamos em Deus, podemos ser instrumentos de milagres. Elias nos demonstra coragem, mas também humanidade. Ele enfrentou reis, multidões e até mesmo suas próprias fraquezas. E em todas as circunstâncias, Deus esteve ao seu lado. O fogo no Monte Carmelo, a chuva que trouxe vida, a ressurreição do menino, a brisa suave no Horebe e o carro de fogo são marcos de um ministério que jamais será esquecido. Assim, a vida de Elias permanece como um testemunho eterno. O Senhor é Deus e somente Ele merece ser adorado. Sua história nos inspira a permanecer fiéis em meio às provações, a confiar no poder de Deus e a buscar sua voz em todos os momentos de nossa jornada.